Oi! Como tá na descrição, né? O meu canal é para mostrar minha saga, né? Eu aprendendo a costurar. E eu tava com essa perna de calça ali, e aí na intenção de fazer um avental, né? Só que quando eu cortei, ficou muito pequeno pro avental. Aí eu medi na minha filha e dá para fazer uma jardineirazinha para ela. Então eu vou tentar fazer uma jardineira. Eu já tinha cortado um lado, né, que seria um avental. E vou cortar o outro lado e tirar a mesma medida. Fazer com a mesma medida. Cortar a perna da calça como eu fiz na outra. Vou cortar ela todinha. Vamos ver se vai dar certo, né? Nunca vi, já vi vários modelos, vários youtubers fazendo. Eu vou me arriscar aqui. Tirar o outro ladinho. Eu achei melhor assim, cortar primeiro um lado e outro para não perder tecido. Eu cortei seguindo o tamanho de um avental que eu já tinha aí, a altura do avental. E por coincidência deu certinho na minha filha. Mas para você fazer para alguém, para alguma criança, aí você mede a altura aonde vai ficar na criança até a cinturinha dela. E aí você só faz uma pequena curvatura. Como o jeans ele já vem com esse acabamento aqui, aí você só dá uma curvaturazinha aqui para ficar no modelo da jardineirazinha. Eu já sobrepus, né, uma sobre a outra aqui. E a calça do jeans é assim, vem sempre um lado maior do que a parte da frente. Aí eu vou só igualar aqui. Eu vou costurar agora, né, a lateral aqui, só da saia. E aqui eu tô pensando em colocar um viés. Depois que ela tiver costuradinha e eu tiver colocado o viés, aí eu penso em colocar a alça ajustável aqui. Ou com botão, ou de amarrar mesmo. À medida que eu for fazendo, eu vou pensando como é que eu faço. Eu coloquei frente com frente e vou costurar aqui as laterais. Só a parte da saia. Como eu não tenho overlock ainda, né, eu vou colocar zigue-zague, né, para fazer o acabamento. Mostro já para vocês o resultado da costura nas laterais. Eu dei uma alfinetadazinha para não sair do lugar e agora eu vou costurar. Pronto, eu já passei uma costura com pé de máquina, eu vou dar uma refiladinha e passar o zigue-zague. Como a minha filha é magrinha, coube certinho nela, né, a perna da calça que eu tinha, então vai dar para reaproveitar. Pronto, já passei o zigue-zague nas duas laterais. Agora eu vou ver o que é que eu faço aqui dentro. Aqui dentro não, né? No acabamento aqui da parte de cima. Eu acho que com viés vai ficar legal. Porque para fazer bainha não daria certo. Muito grosso aqui. Ia ficar estranho. Acho que com o viés vai ficar mais bonitinho. Eu vou usar um paninho rosinha, vai ficar legal. Eu vou tirar aqui 2 pedacinhos de tecido no ponto de viés, ó. 3 centímetros. Só pra fazer o viésinho. Ó, pessoal, eu tinha tirado 3 centímetros do viés, mas eu achei pequeno. Aí eu cortei 4 centímetros. Me senti mais segura para fazer desse tamanho. Vamos ver como é que vai ficar. Ó, já alfinetei todo, deixando uma parte para dentro. Ó, direito com direito eu coloquei. Deixando um pedaço para fora aqui, para depois quando eu virar o viés ficar o acabamento bem bonitinho. Vamos costurar. Ó, eu dei aquela primeira costura, né, vindo do direito. Ó, tá vendo? Aí aqui eu dobro uns meio centímetro, depois dobro em cima da costura. E vou alinhando. Ele vai ficar assim, ó. Vou alinhando, alfinetando e depois eu passo a costura bem em cima da linha. Tá vendo?
Alinha direitinho. Dá uma esticadinha no viés que vai ajustando tudo direitinho. Já coloquei, ó, o viés de um lado. Vou colocar do outro lado agora. Para colocar o viés, você deixa esse pedacinho, dobra. Porque quando você costurar e dobrar e virar assim, ó, ele vai ficar o acabamento perfeitinho assim. E por isso é importante deixar esse pedaço sobrando, virar para baixo, acertar direitinho e costurar. Porque quando você virar, ele vai ficar o acabamento bem bonitinho. Para ajudar a costurar o viés, vocês podem, antes de começar a costurar, ir no ferro de passar e dar uma vincada assim, meio centímetro. Aí fica melhor para virar. Foi porque eu esqueci e já fiz direto. Mas ele fica bem melhor quando você vinca meio centímetro. Quando você vai virar o viés, ele fica melhor para ajustar. E como eu quero que o viés fique aparecendo assim, essa costura aqui do viés, ela tem que estar certinha, porque ela vai me servir de base na hora que eu virar. Eu vou deixar no tamanho que tá sobrando ali. Por isso eu não vou refilar essa costura, ela fica assim mesmo, que é para o viés ficar desse tamanho para fora. A costura do viés eu vou me guiando aqui pelo pé da máquina, né? Fica no tamanho certinho. Ó, já coloquei o viés dos dois lados. Aí tava pensando aqui o que é que eu poderia fazer para deixar mais bonitinha. Resolvi colocar um bolso. Aqui eu cortei 15 por 15 porque é o tamanho que eu preciso para ficar legal aqui, no tamanho da jardineira. Aqui eu vou precisar dobrar a bainha e deixar 1 centímetro para dentro para vincar, para depois costurar. Aí para deixar mais bonitinho eu vou dar uma cortadinha aqui para deixar aquele formatinho de bolso. Infelizmente eu não posso mostrar eu cortando porque eu tô sozinha. Já tá todo mundo dormindo, aí eu tô filmando sozinha. Mas eu mostro já pra vocês. Nossa, eu dobrei no meio, medi 1,5 centímetro aqui e saí matando. Fazendo a curvinha. Aí ficou assim. Agora eu vou vincar 1 centímetro no ferro, viu? Vou vincar no ferro 1 centímetro para dentro, para depois fazer a bainha aqui em cima. Ó, já vinquei para dentro, tá vendo? 1 centímetro. Primeiro vocês vincam a lateral e depois dobra aqui, ó, para fazer a bainha. A bainha tem que ser feita depois, para ficar o acabamento bem certinho e não desfiar. Eu vou costurar a bainha e depois mostro costurando no macacão ou na jardineira. Já fiz aqui a bainha do bolso, eu botei um pontinho fantasia, né, pra menina ficar mais bonitinho. Agora eu vou alfinetar aqui todinho pra passar a costura e prender o bolso. Tudo alfinetadozinho, agora é só costurar. Vou passar 2 costuras retas, uma bem na pontinha e outra com uns meio centímetro de diferença. Esqueci de mudar o ponto na máquina, tava no ponto fantasia ainda. Então eu deixei e fiz no ponto fantasia mesmo. Tá feito o bolsinho da jardineirazinha. Agora a alça eu vou fazer 2 fios e prender para ajustar mesmo, amarrado. Eu queria colocar um botãozinho aqui e outro aqui e fazer ajustável com botão. Mas eu não sei, vou ver. Tô fazendo aqui a bainha da saia da jardineirazinha. Eu queria ter deixado uma barra maior, mas o tecido não deu. Aí eu tive que sair emendando. Dobrei no meio, passei, ó, para vincar. Seria uma barra maior. Eu queria uma barra de uns 10 centímetros. Mas não deu, não tinha mais tecido. Então ficou essa barrinha de 3 centímetros. Que eu vou costurar ela toda ao redor
depois virar, passar um zigue-zague aqui nela toda, depois que eu passar a costura reta, e dobrar. A alça eu resolvi colocar de ajustar mesmo, de amarrar. Quando tiver pronto, eu mostro pra vocês. Ó, como tá emendado o pano, eu resolvi começar pela frente, sair marcando pela frente, pra deixar costura com costura aqui. Aí quando virar, vai ficar bonitinho, que vai estar costura com costura e as emendas vai ficar pro lado de trás. Ó, como eu disse, eu saí alfinetando da parte da frente pra deixar costura com costura e saí alfinetando toda a barra. Como eu emendei o tecido, sobrou. Aí o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou juntar, vou passar uma costura para emendar os dois tecidos. E depois é que eu vou passar a costura na barra. Depois que eu alfinetei todo, aí eu vou juntar as duas sobrinhas, ó, e vou passar a costura bem rente aqui, ó. Passei a costura rente aqui, ó, e agora eu vou cortar o excesso. Ó, já fiz toda a costura da barra, agora eu vou fazer o zigue-zague nela toda. Quem tiver overlock, aí passa no overlock. Eu vou passar o zigue-zague. Já passei toda no overlock, não, no zigue-zague, com retrocesso. E agora eu vou virar ela toda, jogar a costura toda para baixo e passar um pesponto aqui, para ficar o acabamento bem bonitinho e não ficar levantando a costura. Ó, para fazer as alças, eu cortei 4 faixinhas de 6,5 por 30. Fiz o biquinho para ficar assim, mais bonitinho para amarrar. E vou costurar e desvirar. Olha só, já cortei, né? Costurei e passei as 4 alcinhas. Já costurei uma, cabeça para baixo assim, ó. Você costura uma pontinha, aí dobra e costura para ficar assim, ó. Aqui a pontinha, para ficar assim, para não desfiar. Aí na frente eu decidi fazer assim, ó. Eu vou deixar para frente, ó, vou deixar aqui para frente e vou colocar um botãozinho. Ao invés de costurar, eu vou colocar um botão para ficar assim na frente, ó. Vai ficar bem bonitinha. Olha só, passa uma costura, aí vira e passa uma outra costura mais acima. Vai ficar bem acabadinha. Aqui eu errei, vou refazer. Desse modo aqui fica bem mais acabadinha, porque só fica uma costura aqui aparecendo. Concluí aqui, ó, a parte de trás pregadinha e a parte da frente com os botõezinhos. Espero que fique bom nela. A perna de calça, ela só dá para criança mesmo, né? Porque é pequena. Só dá para fazer para criança, mas tem outros modelos, né, para adulto também, usando a calça jeans. E eu já me arrisquei em algumas costuras de roupa, mas tá tudo lá no meu Instagram, que eu não consegui filmar, viu? Fiz alguns vestidos, fiz saia, short, aí quem quiser ver a minha saga, conhecer mais, o meu Instagram é o mesmo nome aqui do Facebook, do YouTube, Ateliê Paula Rocha. Daqui a pouco, né, amanhã, na verdade, que eu tô costurando agora na madrugada, então de manhã eu visto nela e mostro pra vocês. Olha pessoal, o resultado foi esse. Dá uma viradinha ali. Ficou assim. Aí eu não precisei deixar botão nem zíper, porque com elastano e deu certinho nela. Aí se for sem elastano, ou se for um outro tamanho maior, é só vocês medirem o tamanho da altura aqui até o comprimento e tirar o tamanho da cintura, se não tiver elastano. Aí tem que deixar uns centímetros a mais para colocar um botão ou um zíper aqui do lado. Mas deu para reaproveitar e ficou lindinho.